Gostaria de convidá-los, irmãos, a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Vamos fazer a leitura, então, do livro de Atos, capítulo 17. Diz assim, a partir do verso 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes os ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, por essa oportunidade que temos de, embora não reunidos fisicamente, mas reunidos espiritualmente, como a igreja do Senhor se reúne, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Nesse momento nós pedimos, ó Pai, que o Senhor
nos direcione, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine para que nós possamos aprender aquilo que Paulo tinha a ensinar aos atenienses e aquilo que Paulo tem a ensinar à sua igreja nessa manhã. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, seguindo a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui e temos estudado o capítulo 17 nos últimos 2 domingos. Nós vemos aqui, então, o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Só para nós nos relembrarmos, no capítulo 16, versículo 9, Deus dá uma visão ao apóstolo Paulo, onde aparece de frente para ele um homem, um varão macedônio, e esse varão fala ao apóstolo Paulo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, Paulo segue viagem, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, até a Macedônia. E chegando na cidade de Tessalônica, já no capítulo 17, Paulo prega 3 vezes aquele povo. E 3 vezes que Paulo pregou foram suficientes para causar um grande alvoroço, para causar uma grande oposição, um grande combate à mensagem que Paulo anunciava. E diante, então, desse cenário, dessa perseguição, desse ambiente hostil ao Evangelho e ao apóstolo Paulo, Paulo, então, é enviado à cidade de Bereia. E chegando na cidade de Bereia, nós lemos e estudamos no domingo passado, nós aprendemos 2 lições com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou àquela congregação daquela cidade. A primeira lição, queridos, é que nós devemos analisar, nós devemos examinar, nós devemos ter como objetivo conferir tudo aquilo que for pregado. Não só analisar e examinar as pregações, mas analisar e examinar também aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, para identificar se em sua totalidade há correspondência com as Escrituras. Não basta falar um pouco do Evangelho, não basta pregar um pouco do Evangelho, mas tudo tem que ser 100% centrado no Evangelho. O Evangelho não é parcial, o Evangelho é integral para a vida do homem. O Evangelho é integral para a igreja. Então, tudo aquilo que nós pregamos, oramos e cantamos deve estar recheados de Evangelho, da palavra de Deus. A segunda lição que nós entendemos também com os irmãos de Bereia é a questão da fidelidade a Deus. Nós vimos ali que os irmãos estavam recebendo o apóstolo Paulo. E talvez de toda a Bíblia, depois de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é entre os 3 homens mais importantes. Do Novo Testamento, talvez o homem mais importante depois de Jesus Cristo. E aqueles irmãos estavam examinando e analisando cada palavra de Paulo, mesmo sabendo quem era Paulo, porque eles tinham um compromisso não com o pregador, mas com a mensagem pregada. E esse deve ser o nosso compromisso. A nossa fidelidade é com aquilo que foi revelado por Deus, com as Escrituras sagradas, não com o mensageiro, mas com a mensagem anunciada. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com os irmãos de Bereia. E, diante disso, mais uma vez, Paulo se viu em um ambiente hostil ao Evangelho, um ambiente hostil à sua própria vida. Então, Paulo é enviado de Bereia até a cidade de Atenas, o que para muitos talvez seja considerado o ápice da carreira missionária do apóstolo Paulo. Alguns historiadores consideram essa viagem a Atenas, esse discurso a Atenas, como o auge de toda a sua carreira missionária. E chegando na cidade de Atenas, e aqui a gente precisa falar um pouco sobre o que era Atenas. Atenas, naquele contexto, era talvez a capital intelectual do mundo. De lá saíram os grandes pensadores, os grandes filósofos, os matemáticos, os físicos, os astrólogos.
Atenas, a cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles. Atenas também era muito orgulhosa da sua tradição filosófica. Aqueles homens tinham muito orgulho de ser a capital intelectual do mundo, o berço da ciência, o berço da filosofia. Eles tinham orgulho disso, eles sabiam que aquilo era motivo de honra para eles. Mas apesar disso, queridos, Atenas era uma cidade extremamente cega espiritualmente. Atenas era uma cidade completamente distante da presença de Deus, distante da verdadeira adoração, distante do centro de todas as coisas, que é Deus. E chegando então, Paulo é enviado a Atenas. Nós lemos aí no versículo 16 do capítulo 17 do livro de Atos, Paulo é enviado a Atenas, e no momento em que ele chega em Atenas, ele manda um recado aos seus amigos, Silas e Timóteo, que o estavam acompanhando na cidade de Bereia. Então, Paulo, chegando em Atenas, manda um recado a eles, dizendo: olha, eu conto com vocês, eu espero por vocês, eu aguardo vocês para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui nessa cidade. E narra o verso 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, enquanto ele aguardava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Apesar de ser a capital intelectual do mundo, naquele momento a cidade de Atenas vivia um declínio. Havia muitas brigas entre diversas seitas que tinham diversas compreensões acerca de Deus, acerca de um Deus, e essas divisões que houve naquela cidade causaram um grande declínio intelectual. E o cenário de quando Paulo entra naquela cidade, o historiador vai narrar como se Paulo tivesse sido, ou melhor, quando Paulo tivesse entrado em uma floresta de imagens. Para onde o apóstolo Paulo olhava, ele via um ídolo. Para onde o apóstolo Paulo ia, ele via uma imagem, ele via alguém adorando um Deus, ele via alguém louvando um Deus, alguém construindo um santuário, um altar para um Deus diferente. E por isso que o historiador considera Paulo como se ele tivesse entrado ali verdadeiramente em uma floresta de imagens. E o que isso chama a atenção para nós, o que isso revela para nós? Paulo poderia, queridos, muito bem, nós já falamos aqui, Paulo estava aguardando os seus amigos, Silas e Timóteo. E Paulo, diante desse contexto, diante desse cenário, Paulo poderia muito bem, enquanto aguardava os seus amigos, fazer passeios turísticos por aquela cidade, por que não? Admirar as belas construções, analisar e admirar a bela arquitetura daquela cidade, visualizar os pórticos, tantas esculturas, tantas construções bonitas, e mesmo assim Paulo não fez. Mas o que Paulo fez enquanto aguardava? Paulo então começa a pregar Jesus e a ressurreição, conforme Lucas narra. Paulo prega Jesus e a ressurreição no verso 18. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo enxerga em todo momento, em todo lugar, em toda hora, uma oportunidade de anunciar o reino de Deus. Porque para Paulo não havia nada mais importante do que pregar o evangelho, nada mais importante do que a pregação da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala, no versículo 16, que Paulo se revoltava, e a razão da revolta de Paulo era a idolatria, nós sabemos disso, o versículo deixa claro, mas a idolatria, segundo a teologia de Paulo, é algo bem mais grave do que aquilo que nós compreendemos. Segundo o apóstolo Paulo, ele compreende que ídolos nada são, ele entende que ídolos não têm poder, ele entende que ídolos não ouvem,
que ídolos não agem, que ídolos não fazem. Ele entende isso, mas por trás de todos os ídolos, segundo a compreensão do apóstolo Paulo, há também uma razão demoníaca, há também uma ação demoníaca. E por que Paulo pensava isso, queridos? Porque Paulo sabia que por trás de todo ídolo havia uma pretensão, havia uma produção de cegueira espiritual naquele que o idolatrava. E Paulo considera isso como uma ação demoníaca. Então Paulo fala, olha, ídolos são ações demoníacas, porque produzem cegueira espiritual nos cristãos. E por isso Paulo se revoltava diante daquele cenário, por isso Paulo se revoltava diante daquele contexto. Então, qual é o remédio, qual é a solução para esse problema? O que Paulo revela para nós, qual é a solução diante desse problema que era a idolatria? Paulo revela que a solução, o remédio para esse problema era a pregação da palavra, a pregação do evangelho. A razão de muitos problemas nós sabemos, mas a solução para muitos problemas continua sendo a pregação do evangelho. Se nós queremos combater muito daquilo que nós temos visto na nossa sociedade, muito daquilo que temos visto talvez na nossa própria igreja, a solução continua sendo o evangelho de Deus. A solução para a desigualdade é o evangelho. A solução para a pobreza é o evangelho. A solução para o pecado do homem é o evangelho. E Paulo sabia disso, por isso Paulo pregava o evangelho de Deus. E aonde ele fazia isso, queridos? Paulo começava então a frequentar as sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, no verso 17, mas ele pregava também nas praças e todos os dias entre os quais os que se encontravam ali. Paulo não se restringia a pregar apenas nas sinagogas, nos templos, mas ele ia às praças e anunciava o evangelho a todas as pessoas. E enquanto pregava, enquanto Paulo anunciava, enquanto Paulo pregava a Cristo e a ressurreição, Paulo começava a incomodar. E parece que é um padrão. Paulo pregou o evangelho em Tessalônica e ele incomodou. Paulo pregou o evangelho em Bereia e ele incomodou. E agora Paulo prega o evangelho em Atenas e ele incomoda também. E por que ele faz isso? Porque o evangelho incomoda pecadores. Porque o evangelho confronta pecadores. Uma mensagem que não te confronta, uma mensagem que não te incomoda, uma mensagem que não vai de encontro ao seu pecado, não é o evangelho de Cristo. O evangelho precisa confrontar os nossos corações. O evangelho precisa confrontar o nosso pecado. O evangelho precisa nos afrontar todos os dias. Precisa nos incomodar, nos levar a sermos muito melhores daquilo que nós achamos que somos. O evangelho precisa incomodar. E por isso que aonde Paulo passava, aonde Paulo pregava, ele incomodava. E passando a incomodar, então, os intelectuais, narra o verso 18, alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele. Os intelectuais contendiam com ele, dizendo o que esse cara está dizendo, o que ele está falando. Outros falavam, olha, ele está falando de deuses estranhos, porque nós não conhecemos sobre quem ele fala, nós não sabemos sobre quem ele fala. E isso, então, causa grande sofrimento, grande incômodo àqueles filósofos, àqueles intelectuais. E Paulo, então, revela a eles uma mensagem interessante. Mas olha, o interessante disso tudo é que a estratégia de Paulo para alcançar uma cultura, e isso nos dá também uma grande lição, porque quando Paulo fala de algo desconhecido para aqueles homens, quando Paulo fala de algo que eles não conhecem, de algo que eles não sabem,
aqueles homens extremamente vaidosos, extremamente orgulhosos da sua tradição filosófica, orgulhosos do seu conhecimento, eles se veem com o ego afetado, porque eles achavam que sabiam de tudo, e aí de repente chega um cara que fala algo que você não sabe, algo que eles não sabiam, e eles se incomodavam com aquilo. Eles sabiam de tudo, e alguém vem agora aqui e prega algo novo. Se incomodaram com isso, se incomodaram porque o evangelho incomoda, mas se incomodaram também porque tinham um ego extremamente inflado, extremamente inchado. E Paulo, então, narra ainda o versículo 19. Paulo é levado ao Areópago. Areópago, talvez, naquele contexto, tinha uma significância muito grande. Era um lugar de destaque, um lugar onde poucas pessoas chegavam até lá, era um lugar de máximo respeito. E levaram Paulo ao Areópago. E chegando lá, Paulo se levanta e dirige-se ao centro para pregar a uma numerosa multidão, porque todos queriam ouvi-lo, todos queriam saber o que era aquilo, quem ele pregava, o porquê ele pregava, algo que ninguém conhecia. E chegando lá no Areópago, Paulo se dirige ao centro e começa a discursar. E olha que interessante, mais uma vez, a atitude de Paulo, a estratégia de Paulo. Paulo inicia o seu discurso fazendo um elogio, dizendo: senhores atenienses, no versículo 22, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Podemos ver, queridos, que Paulo talvez estivesse utilizando de uma estratégia, elogiando aqueles homens, mas era uma ironia do apóstolo Paulo. Paulo não estava satisfeito com aquela situação, com aquela religiosidade toda deles. Era uma ironia porque, apesar de religiosos, eles eram, na verdade, supersticiosos e eram completamente cegos espiritualmente, não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. E Paulo prova a sua declaração no versículo 23, quando ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois disse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo passou e observou vários objetos de culto. Mas, mais uma vez, Paulo utiliza de ironia. Mas algo chama a atenção do apóstolo Paulo. Paulo, enquanto observava todos aqueles objetos de culto, Paulo observa um altar inscrito ao Deus desconhecido. Certamente, queridos, não há qualquer relação, qualquer ligação com esse altar ao Deus verdadeiro, ao Deus que nós pregamos, ao Deus que nós adoramos. Era muito comum, naquela época, por conta da idolatria, quando algumas pessoas não identificavam que Deus era aquele que fazia manifestações, eles criavam altares ao Deus desconhecido, para não se verem perturbados por aquele Deus. Então Paulo se vale daquela cultura, se vale daquela situação como uma estratégia de evangelismo. E é preciso conhecer a cultura para fazer isso. É um recurso que Paulo utiliza para anunciar o evangelho. Então a gente observa a inteligência do apóstolo Paulo. Inteligência porque ele atrai a atenção daquele povo. Ele começa elogiando aquele povo. Ele começa falando bem daquele povo. Ele faz elogios que massageiam o ego de um povo com um ego extremamente inflado. E isso é uma estratégia do apóstolo Paulo. E quando ele faz isso, ele atrai a atenção, ele atrai os olhares.
as pessoas começam a prestar atenção, a dar ouvidos àquilo que Paulo estava prestes a anunciar, porque tiveram seu ego massageado, seu ego amaciado, eles foram elogiados. E aí então chegamos ao discurso de Paulo, e nós dividimos, queridos, esse discurso em 3 partes, no capítulo 17. Em cada parte dela nós vamos ver uma lição que Paulo nos ensina, uma lição que ele deixa para nós. E o primeiro discurso, no verso 24 e no verso 25, Paulo fala acerca de Deus, do Deus desconhecido, o Deus que aqueles atenienses não conheciam. Paulo afirma que Deus fez o universo e tudo que nele contém. Paulo afirma também que Ele é o Senhor do céu e da terra. E com essa palavra, Paulo confronta diretamente aqueles filósofos epicureus e estoicos que contendiam com ele lá no início, que não acreditavam nas suas palavras. E nós vamos ver o porquê. Porque enquanto os epicureus, na verdade, eram 2 grupos filosóficos, 2 religiões, 2 seitas, com pensamentos diferentes acerca de Deus. Os epicureus eram ateus, para eles tudo era matéria, e a matéria sempre existiu. E de outro lado, nós tínhamos os estoicos. Eles não eram ateus, mas eles acreditavam que tudo era Deus, o universo é Deus, a natureza é Deus. Percebem? Com apenas algumas frases, Paulo desmonta, desconstrói todo o pensamento de anos daquela filosofia. Isso mostra o quanto de conhecimento o apóstolo Paulo continha. Enquanto um acreditava que Deus não existia, o outro grupo acreditava que tudo era Deus. E Paulo então prega tanto a transcendência de Deus, quanto também a sua imanência. Porque Paulo, quando pregava, quando dizia, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, ele estava dizendo aos epicureus, olha, existe um Deus. O seu ateísmo é vão. O seu ateísmo é infundado, porque Deus existe. E quando ele prega também, ele dizia aos estoicos, olha, existe um Deus, e ele é único e singular. O universo não é Deus, a natureza não é Deus, só existe um Deus, e ele é único e singular. E era isso que o apóstolo Paulo falava, era isso que ele, ao dizer, ao pregar, ele conseguiu desmontar toda a linha de pensamento daqueles 2 grupos. Pregava um Deus transcendente e imanente. O que ele estava dizendo? Um Deus transcendente que não depende da sua criação, mas um Deus imanente, um Deus que está perto de nós, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que transcende tudo aquilo que existe, mas ainda assim um Deus que escolheu se aproximar de nós, escolheu se relacionar. E Paulo vai além. Esse Deus Criador, esse Deus Senhor, esse Deus não habita em templos. E por que Paulo fala isso? Porque aqueles homens acreditavam que deuses eram necessários terem templos para existirem. Então eles criavam altares para esses deuses naqueles templos. E Paulo fala que Deus não precisa de templo, não habita em santuário feito por mãos. Quando Paulo está dizendo isso, ele fala que Deus é grande demais para ser contido por um templo. Deus é muito maior do que templos, Deus é muito maior do que estruturas físicas, Deus é muito maior do que qualquer coisa que possa existir. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E no verso 25, então, Paulo vai dizer que ele também não é servido por mãos humanas,
como se de coisa alguma precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Paulo contraria a cultura ateniense de servir a deuses, a cultura ateniense de fazer, de se esmerar, de trabalhar por aqueles ídolos, como se aqueles ídolos, os atenienses acreditavam que aqueles ídolos dependiam das suas ações. E Paulo então contraria esse pensamento, dizendo que Deus, o Criador de todas as coisas, não precisa do homem para supri-lo. Deus não precisa do homem para que a sua vontade aconteça. Deus não precisa do homem para que a sua vontade se cumpra. Deus não precisa do homem para satisfazer os seus desejos. Deus é suficiente por si só. Mas nós é quem precisamos dele. Porque Paulo fala, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Paulo fala que, olha, Deus não precisa do homem para ser suprido, mas nós, homens, precisamos de Deus. Nós, homens, precisamos de Deus para suprir as nossas necessidades. Nós, homens, precisamos de Deus. Por que nós precisamos de Deus, queridos? Porque é Ele a origem de todas as coisas, é Ele a origem da vida, é Ele a fonte, Ele é quem supre, Ele é quem dá, Ele é quem tira, Ele é quem toma, Ele é quem faz, Ele é a origem de todas as coisas. E Paulo sabia disso. E essa então é a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina. A lição de que Deus é o Senhor do mundo e de que Ele não precisa de um templo nem de um ritual humano para existir. Seguindo o versículo 26, nós vamos ver a segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina. Diz lá no verso 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui nesse contexto, Paulo faz uma menção clara a Adão, e coloca Adão então como o princípio da vida humana. E mais do que isso, coloca Adão como um ancestral, como um representante universal da humanidade. E Paulo completa lembrando o Salmo 74, no versículo 16 e versículo 17, que diz assim o salmista: Teu é o dia e a noite também, Tu formaste luz e sol, fixastes os confins da terra, verão e inverno fizestes. O que Paulo estava dizendo, Paulo reafirma que Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, verão e inverno fizeste. E também estabeleceu os limites da sua habitação, quando diz que fixastes os confins da terra. Paulo reafirma um salmo, Paulo reafirma uma verdade do Antigo Testamento. E para que isso, queridos? Qual o propósito de Deus com a criação? E isso talvez seja uma das passagens mais bonitas, mais interessantes da Bíblia. Qual o propósito de Deus com a criação? Quando no verso 27, Paulo vai dizer para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. O propósito de Deus era que nós buscássemos a Ele. O propósito de Deus com a criação era que nós tivéssemos a esperança de que um dia iríamos encontrá-lo. É que nós tivéssemos a esperança de que pudéssemos achá-lo.
E olha que interessante, queridos, Paulo utiliza o termo tateando no versículo 27. O que Paulo estava deixando claro para aqueles homens, o que Paulo estava deixando claro para nós nessa manhã, quando ele utiliza o termo tateando, a gente precisa parar e raciocinar em qual situação que se encontra algo com tato, quando não há luz. Então Paulo faz um exato retrato do homem em trevas, um homem na escuridão do seu pecado, um homem no escuro. E então o homem busca a Deus tateando, busca a Deus naquela escuridão do seu pecado. Mas ainda assim, queridos, o homem só encontra Deus quando este se aproxima dele. É necessário que Deus se aproxime de nós. Nós não podemos encontrá-lo. Tateando retrata a cegueira espiritual que havia em nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E no escuro, tateando, procurávamos alguém que pudéssemos nos resgatar, até que então Cristo se aproxima de nós, até que Ele vem ao nosso encontro, até que Ele se aproxima de nós, porque é necessário que Ele se aproxime de nós, para que nós pudéssemos encontrá-lo. A cegueira, a escuridão, as trevas do pecado, a idolatria nos impede de ver a Cristo. E por isso Ele se aproxima de nós. E à medida em que Ele se aproxima de nós, nós o encontramos, porque Ele se achegou a nós. E essa é a segunda lição do apóstolo Paulo, a lição de que o homem é criação de Deus. Nós fomos criados por Deus, mas também a verdade de que nós precisamos de Deus. O homem precisa de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos dele. A terceira parte, então, a terceira lição que nós vamos meditar nessa manhã, chegando no versículo 28, no versículo 29, após afirmar que nós fomos criados por Deus, após afirmar que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele, Paulo vai dizer, pois, no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo afirma que ele se relaciona conosco. Paulo afirma que há uma relação entre Deus e os homens. Paulo está dizendo que ele se relaciona. Ele diz que nele vivemos, nele nos movemos. Ele diz que nele existimos. Paulo estava dizendo, Paulo estava afirmando que não há movimento, não há vida, não há existência, não há nada que não proceda de Deus. Nele há vida, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Não há nada que não proceda, que não seja do próprio Deus. E se há vida em nós, é motivo de gratidão, porque se há vida, há a presença de Deus. Se há existência, há a presença de Deus. Se há movimento, há a presença de Deus, porque não há nada, não existe nada, nada vive sem que Deus não haja. Deus sustenta todas as coisas. Deus move todas as coisas. Deus age em todas as coisas. E o porquê disso tudo? O porquê? Porque dele também fomos criados, dele nós fomos gerados, e por isso todas as coisas dependem dele, todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas para ele, por meio dele. E porque o homem é geração de Deus, e porque o homem é feito de Deus, é gerado por Deus, Paulo então proíbe a idolatria daqueles homens. Paulo proíbe a idolatria daqueles corações, sejam elas pequenas, por esculturas de ouro, de prata, ou sejam elas grandes, esculturas grandes de mármore. Qualquer tipo de idolatria, todas estão erradas, é isso que o apóstolo Paulo fala. E ele vai deixar claro o porquê disso.
quando ele fala no versículo 29, dizendo: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo recorre à essência de Deus, à natureza de Deus, e Deus é Espírito. O Evangelho de João fala isso. E se Deus é Espírito, nós não podemos materializar a sua representação. Por isso Paulo proíbe a idolatria. Nós não podemos materializar a representação de um Espírito, não podemos mudar a sua essência, não podemos mudar a sua forma. Essa é a terceira lição, queridos, a lição de que Deus se relaciona conosco. Deus está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos conosco. E por isso a idolatria, segundo o apóstolo Paulo, é uma estupidez. Para concluirmos então, queridos, após anunciar essa verdade, no versículo 30, Paulo então anuncia, após anunciar essa verdade, Paulo conclama ao arrependimento àqueles irmãos. Paulo diz: olha, o tempo da ignorância Deus não levará em conta, mas agora, a partir desse momento, agora em que eu lhes anunciei a verdade, agora que eu já anunciei a verdade do Evangelho, que eu anunciei a Cristo e a ressurreição, e que vocês conhecem essa verdade, Paulo conclama aquele povo: arrependam-se dos seus pecados. Paulo traz uma mensagem de arrependimento. Paulo diz: se arrependam da sua idolatria e se voltem para a adoração do Deus verdadeiro, o Deus que antes era desconhecido, mas agora eu vos tornei conhecido, porque eu vos anunciei, porque eu vos expus a vocês, porque eu preguei sobre esse Deus, e agora que vocês conhecem esse Deus, se arrependam da sua idolatria. Então, para nós recapitularmos, para nós concluirmos, aprendemos que Deus é o Senhor do mundo. Ele não precisa de templo ou de qualquer ritual humano. Aprendemos também que nós fomos criados por Ele. E se nós fomos criados por Ele, nós dependemos dEle. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. E por fim, queridos, aprendemos que Deus se relaciona conosco. E se Ele se relaciona conosco, nós não temos a necessidade de criar ídolos. Diante dessa verdade anunciada, assim como o apóstolo Paulo convidou aqueles irmãos ao arrependimento, se faz necessário que seja falado, que seja pregado, depois de anunciado essa verdade, de que eu vos convido também ao arrependimento. Você que muitas das vezes tem duvidado do senhorio de Deus sobre o mundo, do senhorio de Deus sobre essa pandemia, do senhorio de Deus sobre o caos econômico, do senhorio de Deus sobre todas as circunstâncias, eu vos convido, arrependam-se. Porque independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo Senhor do céu e da terra. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, Senhor do universo. Convido ao arrependimento também você que muitas das vezes tem colocado sua dependência em outra pessoa, senão na pessoa de Deus. Você que tem confiado sua vida, seu emprego, sua segurança, sua saúde, sua esperança em homens, senão na pessoa de Deus. Eu vos convido, arrependam-se. Porque a nossa esperança, a nossa dependência
é única naquele que nos criou, naquele que nos gerou, naquele que nos escolheu, naquele que nos redimiu, naquele que nos justificou, naquele que nos salvou. Essa é a nossa dependência, é nele que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Convido ao arrependimento também, queridos. Talvez você que tem elegido ídolos no seu coração, ídolos muitas das vezes que tem roubado o lugar de Deus no seu coração. Arrependam-se, arrependam-se, arrependei-vos. Essa era a mensagem de Paulo. Se arrependam dos seus pecados. E essa é a mensagem para a igreja nessa manhã. Arrependei-vos dos seus pecados. Vamos orar, queridos. Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que é anunciar a tua palavra. Senhor, nos ensina, ó Deus, a dependermos totalmente do Senhor. Nos ensina, ó Pai, a confiarmos totalmente no Senhor, a descansarmos totalmente no Senhor, a crermos que independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. O Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. O Senhor continua sendo Deus sobre essa igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Deus.